que seria o casamento sem cooperação? O que se torna o casamento se ambos desejarem viver para si mesmos? O que é o casamento quando alimentamos um espírito de rivalidade? E aí? Forte, hein? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Devocional. Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa e o Arthur. Sejam bem-vindos aqui, Ti Rafa Family, o canal da nossa família, para poder abençoar a sua família. Amém. Nós estamos refletindo nesse livro Nós para Deus, da Paola e do Israel, um livro de devocional para casais. E hoje nós estamos na terceira semana, no segundo dia, né, Rafa? Terça-feira. Então vamos lá. Se você chegou, pegou o bonde andando, entra aí na descrição, tem um grupo de WhatsApp, entra no grupo para você não perder e acompanhar esse devocional. Isso aí. Hoje é Aprofundando o Papo. O texto bíblico base vai ser Eclesiastes 4, do 7 ao 12. A gente já abriu aqui, eu vou ler. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar, mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Saúde. Gente. Ao longo de todo o livro, o autor vai evidenciando quais foram as situações absurdas debaixo do sol que ele observou em sua vivência, como no caso do trecho que acabamos de ler. O grande absurdo nessa passagem, segundo o autor, foi encontrar aqueles que trabalhavam sem parar e ainda se satisfaziam com a sua riqueza. Mais do que isso, não tinham nenhum motivo para fazê-lo sem ninguém para compartilhar o fruto do seu trabalho. Nada muito parecido com a nossa sociedade Vou ler aqui de novo. Nada muito parecido com o que nossa sociedade vive hoje, não é? Que texto atual numa sociedade em que se preza pelo eu em detrimento do outro, em que relacionamentos servem apenas para alcançar objetivos próprios e podem facilmente ser descartados, em que se enfatiza o individualismo e a construção de uma vida pautada naquilo que podemos produzir e realizar. O pregador de Eclesiastes nos oferece uma profunda lição sobre a futilidade do trabalho, sem propósito e também sem companheirismo. Ele nos lembra de que a verdadeira riqueza não está apenas no que acumulamos, mas nas relações que cultivamos ao longo do caminho. Não apenas o conjugal, mas também os relacionamentos com a família extensa, os filhos, os amigos, a comunidade da igreja e tantos outros. O autor quer nos alertar para a loucura de querer construir uma vida pautada apenas em si mesmo. Quer nos conduzir à cooperação em detrimento do isolamento. O que seria o casamento sem cooperação? O que se torna o casamento se ambos desejarem viver para si mesmo? O que é o casamento quando alimentamos um espírito de rivalidade? Que grande lição o livro de Eclesiastes pode trazer ao nosso relacionamento amoroso. Querido casal, vocês têm conseguido enxergar o relacionamento de vocês dentro dessa ótica da cooperação? Ou estão vivendo em cabo de guerra, lutando cada um por si e pelos seus próprios interesses? Eu acho que é só isso. E aí, Rafa? Pega ele aí. Principalmente nesse versículo que a Rafa leu aqui, que é bom dois dormir junto, porque um se esquenta, o outro passa frio. Mas isso é pura verdade, gente. Eu acredito que muitas vezes a gente deixa de viver uma vida coletiva e a gente acaba sofrendo, né? Eu acho que, por exemplo, nós estamos vivendo uma fase nova que é a maternidade, né? Sim. E eu lembro que no começo, acho que a mulher, não tô falando que o homem não é assim, mas a mulher desde pequena, nós já somos condicionadas a cuidar de boneca, a ter mais essa questão do maternar, né? Então, eu acho que já tá mais dentro da mulher do que do homem, muitas das vezes, né? E eu acho que quando o Arthur nasceu, eu acho que eu acho que eu criei um espírito assim, não de rivalidade, mas de uma competição dentro da minha cabeça, tá, gente? Eu acho que também os hormônios. Eu lembro que eu li eu acho que eu vi uma pregação, eu vi uma moça, ela é cristã também falando
E aí eu falei pro Thiago, nós não somos rivais, nós somos uma equipe, a gente não tá competindo, a gente tá no mesmo lado, né? E eu fiquei reafirmando isso pra mim, porque às vezes a pessoa vai fazer de um jeito que você não faria daquele jeito, mas o jeito dela também chega no mesmo lugar, né? Às vezes como ele vai fazer o Arthur dormir não é a mesma forma que eu faria, mas ele vai dormir do mesmo jeito. Nem dá risada, né? E tá A tudo mãe bem. faz nhenhenhé, o pai joga pra cima, gira. Então, assim, são as individualidades, mas que ajudam na cooperação. O individual dele vai ajudar no nosso coletivo. Então, eu acho que é literalmente você falar, nós não estamos aqui competindo, nós somos uma equipe e nós temos que fazer essa equipe dar certo, né? Então, eu falei muito isso pra mim mesma, pra mim não ficar sofrendo com isso, que pra minha maternidade ser mais leve, porque tem uma paternidade do meu lado e ele também tem que exercer a paternidade dele e a gente tá aprendendo juntos, né? Eu nunca fui mãe, ele nunca foi pai, então a gente tá aprendendo juntos, então não tem o certo e errado, tem o que deu certo para a nossa família, que às vezes não é o que dá certo para a família de vocês, eu acho que é o se conhecer também, né? Então, estão em cabo de guerra, mas por que é o cabo de guerra? Quem tá puxando mais, quem tá puxando menos? Vamos entender o porquê do cabo de guerra, né? Vamos pegar um individualismo ali e fazer com que ele se torne algo coletivo entre vocês, né? Algo que dê pra apresentar ali. Uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, ó: sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Eu acredito que é uma frase que agrega muito, né? E graças a Deus, assim, eu e a Rafa, a gente sempre teve uma boa relação de companheirismo em todos os sentidos, né? Independente. E a gente sabe dividir bem, né, Rafa? Sim. Às vezes a gente tá em casa, não vou falar que a gente não fala de trabalho, mas a gente fala de uma forma muito leve, descontraída e tipo assim, chega, agora a gente não fala mais de trabalho, agora a gente vai falar de qualquer coisa menos isso. Ou às vezes a gente vai falar de sentimento, às vezes a gente não vai falar. Tem muitos momentos que às vezes a gente volta pra casa e às vezes a gente tem algum assunto pra conversar. E eu falo pra Rafa, vamos ficar em pé aqui na garagem conversando e antes de não terminar não entra pra casa. Porque a gente sabe dividir, a gente sabe se entender. Tem momentos que às vezes a gente não tá bem, ou às vezes até tô bravo com ela tá estressada comigo, aí a gente dá um tempo ali, dá um time, daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Então, eu acredito que o mais importante é você se conhecer quem está do seu lado. Porque dessa forma vocês realmente vão crescer, realmente vão conseguir ser um casal aí para Deus, né? Que aí no caso aqui tá nós para Deus. Mas se vocês viverem para vocês mesmos, não vai ser nós, né? Vai ser eu e você para Deus. Eu acho que o ponto não é esse. E é isso, gente. Espero que esse devocional tenha falado contigo, né, Rafa? Sim. Arthur? Com ele falou também. Amém. E tamo junto, galera. Deus abençoe. Até amanhã. Entra aí na descrição, aí tem o link do WhatsApp. E até amanhã, hein? Estamos aí de novo.